Bom, meus amigos, você que está acompanhando o nosso programa aqui, no nosso site, o programa Diversidades, pelo nosso canal no YouTube ou diretamente pelo nosso site, nesse vídeo você vai acompanhar comigo aqui um bate-papo com a Daniela Cabur, que eu quero já agradecer a participação aqui no nosso site, no nosso programa. Ela que é uma grande artista aqui da cidade de São Carlos e vai contar um pouquinho da história de vida dela e tudo. Então, Daniela, conta um pouquinho pra gente que tá acompanhando, pra mim, pessoal que tá assistindo a gente, um pouquinho da sua história de vida aí. Você é daqui da cidade mesmo? Que maravilha! Em primeiro lugar, eu quero dizer um olá para todos e dizer meu muito obrigada, Wagner, por mais essa rica oportunidade. Eu agradeço mesmo de coração. Então, eu sou de São Carlos, meus pais são da cidade e quando eu nasci, Wagner, eu nasci uma criança saudável. Então eu contraí a pólio com 8 meses e com muita luta, porque eu tô falando de 45, 44 anos atrás. Então quer dizer, não tinha informação. Não tinha nada, né? A criança contraía essa doença, era entregue aos pais, toda molinha, porque com a falta de movimento, a gente fica toda molinha, entrega para os pais. E os pais não sabiam o que fazer, Wagner, era desesperador, foi uma situação muito difícil. Mas graças a Deus, com muito amor, em primeiro lugar, meus pais, assim, foram maravilhosos comigo. Depois tiveram mais 2 filhos, tenho 2 irmãos, e me tratavam assim, como se eu fosse uma criança normal. Dentro dos meus limites, com os meus limites, mas uma criança normal. Então, tratar, cuidar da pessoa com deficiência, com os seus limites, respeitando os seus limites, mas tentando tratá-los de uma forma normal, na minha vida fez toda a diferença. E meus pais foram sábios, minha mãe foi muito sábia. Sem dúvida nenhuma, né? Porque ainda mais naquele tempo ali, 40 anos atrás, que a gente não tinha informação, né? Nada. Era dificílimo, né? E no caso, os seus pais, ele também, no caso, por exemplo, a sua mãe, até por exemplo, ela tem um papel assim fundamental até hoje. É meu anjo. Ela te ajuda no seu trabalho e tudo. Tudo, é meu anjo. Mami quem cuida de mim, porque eu não consigo fazer minhas higienes, eu não consigo tomar banho, eu não consigo levantar o braço, Wagner. Eu só consigo levantar se for dessa forma. Eu trago ele pra cá. Se eu fizer, talvez eu vou até fazer barulho no microfone. Seguro o dedão, não tem problema? Não. Então, peraí, eu só vou mostrar para dizer o quanto a minha mami, o quanto as mames que a gente tem por aí, que tem seus filhos, é importante na vida dos filhos. Porque, para você ter uma ideia, eu não consigo levantar meu braço, só se for dessa forma. Entendi. E trazê-lo para cá. Entendi. Então eu não consigo fazer nada sozinha. Ir ao banheiro sozinha não dá, tomar banho não dá, me virar na cama não dá. Eu até brinco nas palestras que eu realizo, que é o seguinte: se eu precisar coçar o meu nariz, eu vou tentar baixar com o meu braço aqui na frente e vou coçar o meu nariz. Se eu precisar coçar o meu cabelo, minha cabeça, arrumar o meu cabelo, eu vou ter que ter a humildade de pedir ajuda. Porque eu não consigo. Não consegue. Então, eu como tetraplégica não consigo fazer isso. Então, minha mãe que está do meu lado, a minha família que está do meu lado, que faz isso por mim. Então, sem eles, eu não iria e não faria coisa alguma. Isso pode ter certeza. Bom, realmente aí uma história muito bonita, né? Bem legal, né? Essa superação sua. Eu lembro inclusive quando eu te conheci, que eu vi essa palestra, que você também pintou alguns quadros ali, né? Uma história realmente de vitória. E a parte artística? Como que começou na sua vida? A pintura, a arte? Que você é uma artista plástica. Isso, né? Graças a Deus. E há muitas pessoas que foram envolvidas, porque foi uma corrente de amizade muito bonita. Porque olha só, eu, tetraplégica, eu não tinha dinheiro para pagar curso. Imagina, meu pai era caminhoneiro, Wagner. Quando a gente tinha meu pai conosco, a situação já era difícil. Meus irmãos, né, são mais novos que eu, diferença pouca, mas são mais novos que eu. Mami nunca pôde trabalhar fora, porque cuidava de mim, sempre cuidou de mim. E meu pai ficava meses fora de casa com o caminhão.
Então já não era fácil a situação. Difícil, né? Quem sempre deu muito apoio pra gente foi o tio Mário. Até hoje eu deixo ele doidinho com as minhas ideias, porque em parte de adaptação é todo o tio Mário que faz, então ele nos ajudava. Mas pense comigo, a gente não tinha condições para pagar curso. Eu não tinha movimento para querer pintar quadros. E aí? Falei, Senhor Jesus, se o Senhor me deu o sonho, se o Senhor me permitiu sonhar, eu quero pintar quadros. Eu quero poder estudar, Wagner, porque na minha época, como eu estou esse tempo todo com a deficiência, então eu já passei por muitas lutas, até mesmo de ir para a escola, que era muito difícil. Então, voltando à pintura, o que mudou a minha vida completamente para melhor, porque eu nunca fui infeliz, graças a Deus. Eu não sei o que é remédio de depressão, antidepressivo. Eu nunca precisei tomar. Mas depois que eu conheci a arte, depois que eu comecei a realizar esse trabalho, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais feliz. E isso só foi possível porque eu conheci a artista plástica através de amigos que acreditaram no meu sonho, pessoas que embarcaram no meu sonho. E isso faz toda a diferença. Pessoas que acreditam. E acreditar na pessoa com deficiência ainda é mais importante. Porque é possível, Wagner, tudo é possível. Basta ter oportunidade. E graças a Deus eu tive. Então, através de uns amigos também portadores, né, com deficiência, eles começaram a agilizar. A quem desse aula na cidade, e detalhe, quem desse aula gratuitamente, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então foi que até chegou na artista plástica Mara Toledo. A Mara Toledo acreditou no meu trabalho, a família dela maravilhosa, e falou, não, eu vou dar aula para essa moça. Sem me conhecer, Wagner. Eles não me conheciam. Foi através... Aí começou. Nossa, foi maravilhoso. E ainda não começou assim, eu não tive aula na mesma semana que a gente entrou em contato, porque o ateliê dela fica, né, até hoje ela tem da aula, do outro lado da cidade. E eu moro aqui no Jacobus, é um bairro distante, né, do centro da cidade. E eu falei, e agora? E na época, ela mesma conseguiu o transporte, ela e a tia Lucy, a tia dela, né, que eu a chamo carinhosamente também de tia Lucy, conseguiram o transporte. E eram voluntários que faziam trabalho com cestas básicas, eles entregavam, o seu Geraldo, o seu Bafa, o seu Carmo, eles faziam esse trabalho com a perua, seu Zequinha. Então, o que acontecia? Eles falaram, não, eu levo a Daniela até lá. Então vieram, toda semana era sagrado. Eles vinham com a Kombi, porque na época, Wagner, não tinha a condução adaptada. Não se tinha ônibus, não se tinha táxis. Até hoje é uma luta ainda, né? Olha, mas graças a Deus a gente tá, sabe, a passos lentos, mas estamos caminhando. Porque hoje a gente tem os ônibus, né, que a gente tem adaptação, que inclusive eu utilizo bastante os ônibus. Temos os táxis também. Claro que como a cidade está aumentando muito, sim, então precisa-se mais de transporte, sim, com certeza. Mas na época não tinha nada de transporte, era muito difícil. Então eles vinham com a condução toda semana, não faltava uma semana para que eu fosse até o ateliê da Mara. Então, se não fosse essa corrente de amizade, jamais eu tinha realizado esse grande sonho que é a pintura. Jamais. E você teve que fazer um treinamento, você aprendeu então. Como que foi o começo para você conseguir? Pois é, esperta eu, né? Porque eu queria pintar. Falei, vou chegar no ateliê, porque antes disso, Wagner, para não ficar sem fazer nada, porque assim, a pessoa com deficiência, todos nós temos que estar em atividade de alguma forma. E a pessoa com deficiência ainda mais. Porque cabeça vazia a gente só pensa besteira. Então não pode ficar sem nenhuma atividade de jeito nenhum. E eu sempre fui muito fuceira, sabe? Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de participar. Eu deixo minha mãe doida, você não tem noção. Eu deixo minha família doida. E onde eu quero ir, eles me acompanham. Então eles embarcam nos meus sonhos, nas minhas viagens. Então o que acontecia? Eu, né, ganhei o curso, os senhores me levaram, né, até o ateliê, o primeiro dia de aula. Eu tinha ganho de uma amiga muito especial, a dona Nereide, um material para incentivo também, e fui. E eu tinha algumas coisas, porque eu fiz uns cursos antes. Eu fiz no SESI, chama-se a técnica Art Nouveau Barroco. E é uma técnica de pintura, só que em vidro. Era uma técnica muito legal. E quem me levava,
Wagner, nesse curso, lá também no SESI, que é bem distante daqui da minha casa, é o amigo Anderson. Então, ele também era paraplégico, também tem, né, a deficiência, e tinha o carro adaptado. Então, ele se saía, né, de onde ele estava, ele tinha uma oficina na época, uma funilaria, então ele saía de onde ele estava, vinha me pegar para levar o curso. Isso antes da pintura em tela, era vidro, lá no SESI. Então, ele também teve todo esse carinho com a gente, todos os amigos são muito carinhosos. Então, eu tinha algum material. Bobinha, né? Eu não queria ser bobinha nem nada. Eu falei, hoje eu saio pintando lá do ateliê da Mara, toda empolgada. Chegamos no ateliê, nos apresentamos, né? Foi muito legal. E ela falou, e aí, né? O que você gostaria de fazer? Eu falei, ai, pintar. Eu quero pintar. Ela falou, então, tudo bem, mas e aí? Eu falei, olha, eu trouxe material, então eu tenho tinta, tenho alguns pincéis, quero pintar. Ela falou, tá, mas e assim, que noção você tem de desenho? Wagner. Eu olhei para ela, eu falei, nossa, Mara, mas precisa desenhar? Ela falou, claro que sim, é fundamental. Porque vai chegar um tempo, Dani, que você vai estar sozinha e você tem que aprender a desenhar para seguir o seu caminho. Então, Wagner, eu aprendi que eu tive que guardar a minha ansiedade e começar do desenho. Porque eu não sabia desenhar. Como eu nunca tive movimento nos braços para desenhar, então eu nunca soube desenhar. Então aprendi a técnica com a Mara desde o início, com o desenho, para depois de 6 meses, em média, mais ou menos 4 a 6 meses, começar a pintar tela. A primeira pincelada na tela, nossa! Eu estava agradecendo a Deus e a todos, porque foi início, assim, estava sendo o início de um grande sonho, que era o da pintura. No caso, então, o desenho, o que seria? Seria um contorno? É, o esboço, isso, tem um lápis, eu utilizo lápis, então para estar esboçando. E todo esse processo é realizado já com a boca. Mas aí, Wagner, as dificuldades não pararam por ali, porque, ó, pensa comigo, eu tinha ganho o curso, eu estava feliz da vida, eu tinha ganho o transporte, que os senhores me levavam até o ateliê. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pintar, mesmo tendo passado pela técnica em vidro. E antes ainda do vidro, pela técnica de tecido, de pintura em tecido, era uma situação. Eu também pintava com a boca. Quando eu passei para a pintura em tela, a posição exigia bem mais firmeza do pincel na minha boca. Então, né? Ele tinha que estar preso, o pincel. Então, eu senti muita diferença. E aí começou a dar problema. Por quê? O pincel, eu segurava ele preso entre os dentes e apoiava no céu da boca. Conclusão, com 1 mês de aula, depois dos desenhos, né, que também forçava o lápis, né? Machucava tudo. Formou-se uma ferida no meu céu da boca horrorosa, que para beber água doía. Eu já estava apavorada. Aí foi 1 mês, 2 meses, aí eu falei pra mãe, eu já não aguentava mais de dor. Só que eu não reclamava com ninguém, porque pensa bem, se eu chegasse na professora, assim, com a minha mãe aqui em casa, que o pessoal tomava remédio, porque se eu chegasse na Mara, minha professora, minha mestra, se eu chegasse nela e falasse, Mara, eu tô com um problema no céu da boca, e é causado pelo pincel, o que ela diria pra mim? Dani, vamos dar um tempo até esse seu ferimento sarar, depois você volta à pintura. Mas, Wagner, eu não podia mais esperar, porque eu já tinha esperado muito tempo para realizar esse sonho. Então, isso eu tô falando de 2004, 2005, o início da pintura. Desculpa, 95, desculpa. Então, quer dizer, eu não podia dar mais tempo. Eu já tinha esperado muito tempo, então eu não reclamava com ninguém por o ferimento. Então eu tomava analgésico, dava um jeitinho e não reclamava. Aí, Wagner, eu tive uma ideia. Eu achava que ia funcionar. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou no dentista, e vou pedir para tirar todos os meus dentes de cima. Nossa. Tá. Porque, ó, pensa comigo, o que ia acontecer? Eu ia colocar uma prótese, uma dentadura, continuaria segurando o pincel e apoiava a ponta do pincel no céu da boca da dentadura. Ia proteger o meu céu da boca. Entendi. Falei, sou uma gênia. Sou uma gênia, né? Vou fazer isso. Mas não deu certo.
porque a dentadura não daria a firmeza necessária para a pintura. Então não ia dar certo. Falei, ai Jesus, e agora? Tive que ser muito humilde, a gente tem que ser humilde sempre para pedir ajuda para Deus e para as pessoas. Exatamente. Então eu falei, Senhor, eu preciso de uma saída. Jesus, eu preciso de uma saída, porque olha, eu ganhei o curso, eu ganhei as pessoas que me levam até o ateliê, eu estou muito feliz. Então eu não posso parar agora. Não pode desistir. De jeito nenhum. E nisso, na época, fazia aula no mesmo horário que eu, a doutora Fernanda. Ela é dentista. Mas eu não reclamava de nada no ateliê. Imagina, ninguém sabia. Mas as portas já vão se abrindo, né? Por quê? Ela via a minha postura incorreta ao segurar o pincel. Os meus dentes eram visíveis, que eram gastos os da frente. Então ela restaurou todos os meus dentes depois, né, que ela criou um aparelho. Porque ela vendo a dificuldade que eu tinha apenas de segurar o pincel preso nos dentes, e a postura do meu pescoço era totalmente incorreta. A distância da tela dos olhos era totalmente incorreta. E ela vendo isso, por ela mesma, ela criou o aparelho. E pediu para minha professora e o marido dela vir me contar que ela tinha feito o aparelho. Quando eles chegaram e começaram a me contar, eu comecei a chorar. Eles não entenderam nada. Então, conclusão, era a luz que eu pedi para Deus. Depois eu contei pra Mara, a gente mostrou pra ela o ferimento. A Mara falou, Dani, se você tivesse me falado, a gente dava um tempo na pintura. Falei, Mara, mas é isso que eu não queria. Né? Eu não podia esperar, eu não podia dar esse tempo. Aí só sei, Wagner, que tudo deu certíssimo. Então eles me levaram, na época a Mara mesmo e o Braulio que me levaram até o consultório da doutora Fernanda. Quando a doutora Fernanda viu a gravidade do ferimento, ela falou, Dani, isso poderia virar um câncer na sua boca. Nossa. Porque estava muito feio o machucado, estava muito feio. Então, depois daquilo, ela criou o aparelho, que é muito legal, que me dá um conforto muito grande no momento da pintura. E aí eu nunca mais tive problema. Então, foi maravilhoso. Toda a história de luta e superação da artista plástica Daniela Caburro, juntamente com sua família e amigos que fizeram parte dessa bonita história, estão descritos detalhadamente no livro Menina de Arte, livro que foi escrito pela jornalista Hebe Rios do Carmo. O livro foi lançado em 2011 pela Edufiscar.